convidar o irmão Aderaldo. Nós vamos orar porque ele, nesta noite, vai ser o instrumento de Deus que vai estar trazendo a mensagem para nós. Pai querido, nós queremos agradecer mais uma vez por tudo que nós já vivemos aqui neste momento de culto, neste momento de comunhão, neste momento onde nós podemos sentir a ação do Seu Espírito já tocando os nossos corações, as nossas mentes. Agora, Deus, de uma maneira especial, Deus, eu venho fazer este pedido para que o Seu Espírito possa falar e que a nossa mente possa estar aberta e com um desejo de ser moldada para servir e para honrar o Senhor, segundo aquilo que o Senhor irá revelar aos nossos corações nesta noite. Que os lábios, que a mente, que o coração e a vida do Teu servo neste momento seja apenas o instrumento para assim estar abençoando as nossas vidas. E que o Seu Espírito tenha toda a liberdade para estar agindo em cada mente, em cada coração. É a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Eu saúdo a querida igreja com a paz de Cristo. Amém? Queridos, eu estou morando em Paranaguá há 6 meses, mas o carinho, o desejo de estar aqui, sentindo esse calor humano, continua latente em meu coração. Eu fico muito alegre em estar aqui compartilhando com os irmãos. Hoje, nós estamos com um final de semana frio. No entanto, o calor humano da IBFEA faz com que a gente fique tranquilos. Fico muito feliz em estar aqui. Feliz também porque foi o desafio do pastor presidente dessa igreja que me fez arregaçar as mangas e buscar servir com um pouquinho mais de qualidade. Buscar servir com um pouquinho mais de empenho, porque a gente pode sempre servir com um pouquinho mais de desempenho, pode se doar um pouquinho mais para o Senhor. Hoje, quem não veio na escola bíblica dominical perdeu. Perdeu porque as lições, elas estão sendo muito bem ministradas. Existe um calor humano e umas discussões calorosas. Hoje eu percebi até irmãos que não costumavam participar, suspendendo a mão mais de uma vez, participando efusivamente. A gente fica muito feliz com isso. E as discussões muito calorosas e muito amorosas, isso a gente fica muito feliz. E por ocasião do almoço, aquele almoço preparado com carinho pela equipe lá da cozinha, é muito bom os irmãos estarem reunidos como igreja o tempo todo. Eu estou lá em Paranaguá, visito a PIB, lá eu sou mero visitante, mas quando eu estou aqui em Itajaí, o meu coração fica transbordando de alegria em ver cada um dos irmãos. A saudade realmente é imensa. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre reconciliação. Eu estou numa fase da minha vida, como o pastor acabou de falar, de transferência do serviço ativo para a aposentadoria. Uma fase em que eu estou buscando me preparar melhor para servir ao nosso Deus vivo. E venho acumulando um monte de mudanças na minha vida. Mudanças de estado, mudanças de igreja, mudanças de culturas, de temperatura também, porque esse fim de semana esfriou muito e o pessoal da Bahia, o pessoal do Nordeste sofre mais com esse frio do que nós. Mas, queridos, essa reconciliação que a gente vai falar aqui, ela tem 2 aspectos. Tem primeiro aquele aspecto do dicionário, que é reconciliar no sentido de fazer as pazes, reconciliar no sentido de congraçar, de congratular, de estar junto. E vamos falar também de uma reconciliação espiritual, aquela reconciliação que nos faz lembrar de que nós fomos alcançados pela graça e nós precisamos restituir essa graça.
Deus nos alcançou por meio da sua misericórdia. Graça, os irmãos sabem que é um dom imerecido. Sem o nosso merecimento, fomos alcançados. Então nós precisamos restituir essa graça. Precisamos fazer algo por conta de nós termos sido alcançados pelo Senhor. E nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 11 ao 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 5, de 11 a 21. Amém? Tem algumas versões diferentes. A minha é aquela Bíblia mais simples, com letras grandes. Leiamos então a palavra de Deus. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de vós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência, e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecendo segundo a carne e, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e não nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pai de amor, Pai de misericórdia, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós fomos alcançados pela Tua graça, por esse dom imerecido. Ó Senhor, ajuda-nos a reconhecer essa poderosa ação do Senhor em nossa direção, porque nós fomos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Ensina-nos, ó Pai, a restituir essa glória de Deus, restituir essa graça todo-poderoso. Fala aos nossos corações nessa noite. Faz com que sejamos gratos pelo Senhor ter nos alcançado. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, é uma das cartas de Paulo ao povo de igrejas que ele fundou, de onde ele passou ministrando. E a carta de Paulo aos Coríntios, especificamente, contextualizando aqui para os irmãos, Corinto era uma cidade, capital da província romana de Acaia. Era uma cidade próspera pela cultura, pelo comércio e também por desvios da palavra de Deus, pela imoralidade. E Corinto foi uma igreja criada, uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. A gente lembra daquelas viagens missionárias de Paulo, primeira grande viagem, segunda grande viagem, e ele fazia isso. Fundava igrejas, deixava ali para as pessoas serem imitadoras de Cristo, como nós
aprendemos hoje na escola bíblica dominical. Passava para outra cidade, continuava semeando e voltava para Éfeso, voltava para Macedônia. E ele ficava sabendo das notícias daquelas cidades onde ele tinha implantado igreja, onde ele tinha semeado a palavra, e enviava cartas. E cartas essas úteis para aquela época, para aquele contexto, para aquela cultura, e úteis para nós hoje. E na cidade de Corinto, Paulo, na sua passagem, ele fundou a igreja de Corinto. E ele ficou em Éfeso, sem contato com a cidade de Corinto, e ele sabia notícias de que a coisa lá não andava bem. Ele tentou mais de uma vez agendar uma ida e não deu certo. Hoje a gente tenta ir num local e as coisas não dão certo. Paulo ficou magoado. Depois ele marcou com Tito para se encontrar em Troade e Tito não apareceu. É nesse contexto de estar um pouco magoado porque as coisas não estavam andando bem. Em seguida, Paulo se encontra com Tito na Macedônia, sabe notícias de Corinto, que as coisas melhoraram e que aqueles irmãos estão querendo se reconciliar com Paulo, com seu fundador. É nesse contexto que ele escreve essa parte aqui, nos chamando hoje para a reconciliação com o nosso mestre. Paulo, ele objetivava levar as pessoas a serem amigas de Deus. Objetivava levar as pessoas a serem amigas de Deus. No versículo 11 que nós lemos, aqui na última parte, ele está nos colocando para que nós temos uma consciência manifesta a Deus. Nós fomos alcançados pela graça, por esse dom imerecido, e nós precisamos ter a consciência dessa grandiosidade, dessa importância, disso que nos aconteceu. No versículo 12, ele nos alerta para não vivermos de aparência. Que o nosso sentimento seja verdadeiro, genuíno, seja lá no coração. Eu imagino ele sabendo notícias de que aquela igreja criada, com tanto carinho, com tanto esforço, viajar naquela época não era fácil, e a coisa está toda errada, traz incômodo, traz mágoas. Quando se sabe notícia que as coisas estão melhorando, que eles querem fazer as pazes, faz muito bem para aquele fundador. Então, queridos, no versículo 14, ele está falando que o amor de Cristo nos constrange. Essa reconciliação, aquele povo que estava trilhando caminhos errados, Tito trouxe a notícia que eles queriam fazer as pazes, que eles estavam buscando seguir os caminhos do Senhor, querendo fazer a coisa certa, deixou Paulo feliz. E esse amor de Paulo em sair pelo mundo e fazer com que as pessoas passassem a ser amigas de Cristo, já que ele era embaixador de Deus, já que ele se ofereceu para ser parte disso. E nessas viagens de Paulo, ele queria reconciliar o mundo para com Deus. Então era uma bandeira árdua, implantar igrejas, deixar ali a semente de Cristo, mudar de cidade, saber notícias, visitar, acompanhá-los, de modo que a maioria das pessoas possíveis passasse a ser amigas de Deus. A maioria das pessoas se reconciliasse com esse amor. E, queridos, para Paulo cumprir a missão de persuadir os homens, ele tinha duas grandes razões. A primeira grande razão de Paulo para persuadir os homens era a certeza do juízo, era a consciência do juízo de Deus. Paulo vivia no temor do Senhor, e essa consciência fazia com que ele realizasse essas viagens, implantasse igrejas, fizesse o acompanhamento, se magoasse às vezes, mas estivesse ali buscando colocar aquele povo nos trilhos, buscando ao Senhor. E a segunda razão que impulsionava Paulo a persuadir os homens para se reconciliar com Deus
era o amor de Cristo pelos homens. Aquele amor incondicional. Mesmo aqueles homens estando fazendo as coisas erradas, ele se magoava, ele queria estar perto, ele queria notícias, queria estar junto, mas estava ali, derramando amor por aquelas vidas, com o objetivo maior de reconciliar aquele povo com o nosso Deus. Então, queridos, a mensagem dessa reconciliação é que o nosso Cristo, ele se fez pecado, morreu no nosso lugar, na cruz, por morte de cruz, como nós cantamos aqui a pouco. No nosso lugar, aquele castigo que cabia para nós, Cristo tomou sobre si. E pela graça de Deus, Deus anulou o pecado que nos separava dele. Ou seja, Cristo se fez pecado, morreu em nosso lugar, e Deus, em sua infinita misericórdia, retirou aquele pecado pela morte de Cristo, morreu em nosso lugar, para que nós estivéssemos hoje reconciliados com o Senhor. E com essa reconciliação, queridos, com esse desejo de restituir essa graça de Deus, a gente vai refletir alguns pontos sobre a nossa reconciliação hoje. Se nós, quando éramos errantes, quando estávamos com a nossa vida quebrada, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos alcançou pela sua graça, hoje, com a vida já alcançada, o Senhor pode fazer muito mais. Imaginemos que nós estávamos cegos, errantes, fazendo as coisas que não agradavam a Deus. Mesmo assim, o Senhor mandou o seu Filho amado morrer na cruz em nosso lugar. E hoje, nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. O Senhor pode fazer muito mais ainda. Olha só como é simples. Estávamos errantes, estávamos em pecados, estávamos desagradando a Deus. Havia um abismo entre nós e Deus. Jesus Cristo veio, tirou esse abismo, nos reconciliou, e agora o Senhor pode fazer muito mais por nós. E essa reconciliação hoje, queridos, ela tem que estar bem clara na nossa vida, no sentido de que isso tem que ser feito pela fé. A gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente conhece o conceito de fé. A gente sabe que esse firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que sem essa fé é impossível agradar a Deus, e nós precisamos ter fé para que essa reconciliação se materialize em nossa vida, para que isso fique claro em nossa mente, em nosso coração, de que fomos alcançados e que precisamos estar nos reconciliando a cada dia. Outro aspecto que a gente precisa deixar isso bem latente na nossa vida é o arrependimento, porque nós fomos alcançados e apesar disso, ou graças a Deus por isso, a gente continua falho, continua pecador, precisamos resgatar, precisamos carregar a nossa cruz, precisamos nos arrepender sempre das coisas erradas. E tem uma ilustração, queridos, que fala sobre esse arrependimento. Uma certa senhora foi ao rio lavar roupas. E ela chegou no riacho, lá com aquele fardo de roupas. Lá chegando, já tinha outras mulheres lavando roupas. E aí o que é que ela fez? Ela adentrou um pouco mais fundo no riacho, lá nas águas, afundou a sua trouxa de roupa. Ela não queria mostrar que a roupa dela estava muito suja. Afundou a roupa lá no rio, botou aquilo no ombro, aquele fardo pesado de roupa molhada, e trouxe para casa. Ela não quis expor as suas roupas sujas lá no riacho. As roupas delas voltaram lavadas, queridos? Claro que não. Então o nosso arrependimento, ele precisa ser minucioso. A gente precisa lembrar de todas aquelas coisas que desagradam a Deus. Imaginando a trouxa de roupa, o
várias roupas sujas, cada peça de roupa teria que ser lavada com sabão individualmente. Então, as nossas grosserias, as nossas mágoas, os nossos palavrões, os nossos vícios, cada peça dessa tem que ser lavada com sabão, cada peça dessa tem que ser colocada para o Senhor. Entremos no nosso quarto, ajoelhemos, falemos cada item desse para o Senhor. Não precisa falar com o nosso cônjuge, não precisa falar com o nosso pai e nossa mãe. Vamos lavar essa roupa suja para o Senhor. Tudo aquilo que desagrada a Deus, que eu tenho consciência que desagrada a Deus, e até aquilo que eu não tenho consciência que desagrada a Deus, precisa ser lavado junto ao Senhor. É esse arrependimento genuíno que a gente precisa ter em nossa mente para a gente restituir essa graça salvadora ao Senhor. Fomos alcançados, graças a Deus, precisamos restituir essa graça para o Senhor com a nossa postura de vida, com a nossa fé, com o nosso arrependimento, com o perdão. Perdão é outro ponto importantíssimo para que a gente consolide essa consolidação nossa para com Deus, essa reconciliação nossa para com Deus. Até quando devemos perdoar? Até 70 vezes 7. É para dar uma ideia de que nós devemos perdoar sempre. Às vezes a gente fica magoado, é natural, é humano. A gente fica indiferente com a pessoa que nos magoou. Isso não agrada a Deus. A gente sabe que é difícil. Nós somos humanos, falhos, limitados, mas devemos perdoar sempre. A comunhão da igreja hoje, meio-dia, me fez lembrar de, às vezes você tem uma diferença com o irmão, não gostou de uma opinião, não gostou de uma brincadeira, o irmão fez alguma coisa lá que nos pareceu errado aos olhos de Deus, e a gente trata ele com um pouco de indiferença, ou então a gente acha que ele não está no mesmo nível espiritual que nós. Tem vários achômetros que a gente tem, mas a gente deve lembrar, sem a gente perdoar o irmão, sem a gente perdoar o outro, o Senhor não se agrada, porque o Senhor está sempre com os olhos na nossa direção, está sempre com ouvidos atentos para a nossa oração, está sempre com braços estendidos. Então, queridos, o perdão deve ser, não deve ter restrições. A gente às vezes não esquece, nós somos humanos, mas a gente não deve carregar a mágoa. A mágoa cria uma barreira entre nós e as bênçãos de Deus. A mágoa nos distancia de Deus. A mágoa faz com que as nossas orações não passem do teto. Então precisamos perdoar e perdoar. E o último aspecto aqui dessa reflexão é congregar. Essa semana nós tivemos um final de semana frio, apesar da nossa igreja não estar cheia, mas calorosa, tanto a escola bíblica quanto o almoço. E a gente sabe que podia ter muito mais gente aqui, tem muito mais irmãos nossos que estão em casa. Não vamos se chatear com isso, é só um lembrete. Não vamos ficar caça às bruxas. Por que o irmão fulano não está aqui? Por que a irmã fulano não está aqui? Mas nós precisamos lembrar que Jesus Cristo congregou. Nós precisamos lembrar que nós juntos, no mesmo propósito, nós ficamos mais fortalecidos. Nos ajudamos mutuamente. Um ajuda o outro. Se um cair, o outro ajuda. E a gente não pode esquecer disso. Faz parte da reconciliação nossa para o nosso Salvador, já que Ele nos comprou com o sangue do seu Filho amado, já que Ele nos alcançou com a sua graça salvadora, sem nós merecermos. A oração é uma coisa que a gente não pode negligenciar. Vê que o pregador está aqui cheio de papel, todo enrolado ainda, né? No futuro a gente melhora. Queridos, restituir a graça de Deus, a consciência de que fomos alcançados, a gente precisa reconstituir, de dizer, eis-me aqui, Senhor, eu sei que eu fui alcançado, eu quero fazer a minha parte, eu quero contribuir. Nos traz reflexões, e muitas reflexões. Quando a gente vê um filme, ou quando a gente mergulha na palavra, e a gente percebe o sofrimento de Jesus na Via Cruz, na Via Dolorosa,
para chegar até o momento em que ele foi efetivamente crucificado, como a irmã falou aqui, a morte mais vergonhosa. Imaginemos o sofrimento do Senhor comprando os nossos pecados. Então, queridos, os nossos sofrimentos são fichinhas perante isso. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor nos dá o escape. Quando nós estamos andando com o Senhor, quando as nossas orações estão chegando ao trono da graça, quando o Senhor, Ele está sempre nos ouvindo, está sempre atento, com a mão estendida, com os ouvidos atentos às nossas orações, Ele sabe do nosso sofrimento. A Bíblia diz que não cai uma folha sem a permissão do Senhor. Então a gente tem que lembrar, o sofrimento de Cristo foi muito maior do que o nosso sofrimento hoje. E que o Senhor nos fortalece para passar por essas barreiras que nos acontecem a cada dia. Uma outra reflexão, queridos, é a zona de conforto. A nossa natureza nos coloca na sombra, a nossa natureza quer que a gente fique tranquilo, a nossa natureza quer que a nossa vida não tenha turbulência. Se Paulo fosse dar ouvidos à zona de conforto, ele não saía para aquelas grandes missões, viagem missionária 1, viagem missionária 2, o esforço que era para implantar uma igreja, a perseguição que ele sofria. Paulo saiu da zona de conforto, alertou aquele povo para serem imitadores de Cristo, assim como a gente continua aprendendo hoje. E nós precisamos ter o cuidado de não ficarmos na zona de conforto. Nós que fomos alcançados, a gente não pode imaginar que está tudo bem, fui alcançado pelo Senhor, eu agora vou apenas aguardar a volta do Senhor, ou então, depois da minha morte, eu vou esperar que o Senhor venha e eu ressuscite para a glória. Eu já ajudo na igreja, eu já faço a minha parte, eu sou dizimista, eu isso, eu aquilo. Queridos, nós viemos ao mundo para servir. Nós precisamos ser servos autênticos. Às vezes, eu imagino, eu estava viajando na minha vaidade um dia desse, lembrando dos benefícios que eu trouxe para a comunidade ribeirinha lá no Pantanal, quando eu passei lá 3 anos na primeira vez, mais 3 anos na segunda. O auxílio que eu ajudei aqui na Marinha, em Itajaí, alguns benefícios que eu estou trazendo para os ribeirinhos e para as comunidades, para as ilhas, já na nossa querida Paranaguá. E eu fiquei imaginando, poxa, que bom que eu pude contribuir, que bom que o Senhor me colocou aqui para isso. E a gente fica um pouco envaidecido, natural. Mas isso é muito pouco. O Senhor quer de nós um serviço constante. O Senhor, Ele se fez servo, habitou entre nós. Nós precisamos arregaçar as mangas para ser servo sempre e sairmos da zona do conforto. Outro aspecto importante, queridos, são as diferenças dos nossos irmãos. Cada um de nós tem algumas percepções diferentes umas das outras. Isso ficou claro hoje na nossa escola bíblica, quando a gente tem uma opinião que tem algum aspecto psicossocial, tem uma sociabilidade, tem um aspecto psicológico, apenas cultural. Mas a Bíblia é a nossa regra de fé, e quando a gente traz a interpretação para a Bíblia, as coisas ficam claras. Mas as nossas interpretações, as nossas percepções, elas continuam ali e faz parte da gente. Por isso que a gente tem outras igrejas, outras doutrinas, e a gente não pode chegar lá e dizer que eles estão errados. Vamos fazer a nossa parte. Vamos buscar essa fidedignidade nós com Cristo, solidificar-nos na nossa comunhão, como foi bacana a comunhão hoje na hora do almoço. E por último, queridos, nós temos irmãos com vidas quebradas. Naturalmente, nas nossas igrejas, a gente tem pessoas trabalhando, a gente tem pessoas apenas sentadas no banco, a gente tem pessoas que apenas visitam, tem pessoas com vidas quebradas precisando da nossa mão. E nós somos, nas nossas limitações, somos levados a deixar um pouquinho de lado para a gente não fiquemos atrapalhados espiritualmente. Tem pessoas que têm problemas nas suas famílias
que naturalmente a gente não quer expor, mas nós precisamos estar atentos como servos, atentos como alcançados pela glória de Deus, para a gente ajudar. Se a gente não está em condições de ajudar diretamente, porque está me faltando conhecimento, disposição, está me faltando alguma coisa, nós somos cheios de lacunas, mas a gente precisa pedir apoio do pastor, pedir apoio de outros irmãos da igreja, para a gente alcançar. A gente não pode deixar o irmãozinho que não está vindo à igreja, não está vindo, poxa, temos que ir lá, temos que arregaçar as mangas, temos que buscar. Eu passei por igrejas nos últimos 15, 16 anos, na Bahia, no Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, agora no Paraná, e a gente vê que os problemas são os mesmos. Nós estamos aqui, fomos alcançados, confessamos que Jesus é Senhor, Salvador de nossas vidas, mas continuamos humanos, falhos, limitados, carentes de Deus, e nós precisamos arregaçar as mangas para usar, para restituir essa graça de Deus. Reconciliar é isso. É a cada dia lembrar que fomos alcançados e lembrar que temos que nos doar um pouquinho mais. Eu e você, queridos, eu sou tão falho, tão limitado quanto cada um dos irmãos que está aqui. Mas a gente precisa lembrar do exemplo de Paulo. Objetivava levar as pessoas a se tornarem amigas de Deus. Objetivava implantar igrejas. Objetivava sair pelo mundo, semeando, sofrendo perseguições. Mas mesmo assim, arregaçava as mangas e ia. Ficava chateado aqui, ficava chateado aqui lá, era perseguido, mas acompanhava, visitava quando podia. Ficava chateado como ficou com Tito, porque não teve notícia de Corinto. Mas fazia, mas buscava, mas ergueu a bandeira de reconciliar e ajudar na reconciliação do homem para com Deus. Eu e você que fomos alcançados, precisamos ter a consciência de que o sacrifício de Cristo nos reconciliou através da cruz. Aquele morrer no Calvário, aquele pecado todo que estava sobre nós, o Senhor nos comprou, nos resgatou através da sua morte de cruz, não pode ser algo apenas importante, tem que ser fundamental, tem que ser prioritário, tem que estar na consciência, tem que estar latente. Precisamos ter a consciência de que Deus quer fazer de cada crente uma nova criatura, como nós vimos lá no versículo 17. Quer fazer de cada um de nós uma nova criatura. Que nós, queridos, possamos aprender com Paulo. Paulo, ele não vivia para si em corpo e alma, ele era escravo de Cristo. Ele tinha consciência que Cristo morreu e ressuscitou por ele, por nós. Essa consciência deve pautar a nossa vida, deve pautar nossas decisões, os nossos caminhos. O Senhor continua fazendo milagres, como fez na vida da irmã, permitindo que médicos a operassem e ela saísse daquele problema grave de saúde. O Senhor resgatou cada um de nós pela sua graça, pela sua misericórdia, sem nós merecermos. Então, queridos, a gente precisa estar com isso latente na nossa vida, para a gente não nos acomodar, não ficar na zona de conforto, abraçar o nosso irmão, abraçar mais ainda aquele que está com problema no nosso lado, no nosso banco. Que o Senhor possa deixar esse exemplo que Paulo deixou no sentido de viajar, implantar igrejas, semear, que a nossa consciência esteja renovada, em que nós precisamos ser imitadores de Cristo, que aquela morte na cruz, aquela morte vergonhosa, foi para salvar o meu pecado, foi para tirar o meu pecado, para comprar o meu e o seu pecado. E foi por morte de cruz. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes para que nós continuemos buscando ao Senhor, para que essa reconciliação seja diária. Pastor Jorge, você pode vir aqui na frente para orar?
que nós tenhamos uma semana abençoada, para que essa mensagem fique guardada no coração de cada um dos irmãos. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão, por esta palavra, por esta mensagem que nos traz a reflexão daquilo que Deus, Jesus e o Espírito Santo estão fazendo em prol de nós. Deus tem feito a parte dele, mas Ele espera que nós façamos o nosso. E de tudo aquilo que foi ministrado ao nosso coração aqui nesta noite, irmãos, várias coisas que eu pude perceber em mim, que precisa ser tratado. Quem sabe agora você também. Por isso eu quero convidar você, feche seus olhos agora, reflita um pouquinho naquilo que você ouviu. E uma das coisas que ficou latente aqui, de tudo o que o irmão ministrou aqui, é aquilo que ele disse que o apóstolo Paulo tinha consciência: a justiça de Cristo, a justiça de Deus. E Deus, Ele vai julgar pela sua palavra. Portanto, reconcilie-se com Deus. Abra o seu coração. Permita que esta palavra transforme a sua vontade, o seu ego, o seu desejo a viver como escravo de Cristo, como Paulo viveu, como tantos outros, como tantos ainda vivem em nosso dia. Não saia daqui sem refletir essa verdade. Mais uma vez fica muito claro que o grande desejo de Deus é que nós estejamos unidos, juntos, fortalecidos, para viver na presença dEle, nessa doce, maravilhosa reconciliação que Jesus veio fazer. Amém? Pai, mais uma vez, Deus, nós queremos agradecer por tudo o que nós ouvimos aqui nesta noite, por tudo que nós pudemos expressar através da música, através da nossa voz, ó Deus, por poder compartilhar do testemunho como da tua serva que vem esta noite com o coração agradecido para honrar e para agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor fez na sua vida. Assim como ela, ó Deus, muitas pessoas estão sofrendo neste momento, precisam da cura espiritual, precisam da cura física. Deus, quantas pessoas estão sofrendo, Deus, com tantas enfermidades por conta, Deus, da desobediência, por conta de estar distante da comunhão com o Senhor. Mas o Senhor continua de braços abertos, buscando reconciliar a todos nós. Nesta noite, Deus, esta mensagem de reconciliação, essa mensagem de transformação, de nova criatura que o Senhor quer nos fazer, possa estar latendo no coração de cada um, no sentido de permitir essa transformação. Deus, eu estendo as minhas mãos neste momento para pedir a tua bênção sobre esta igreja. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a luta, o Senhor conhece, Deus, a vida de cada um aqui, daquilo que eles precisam. Eu sei que o Senhor é um Deus gracioso, um Deus que se importa, um Deus que nos ama e que tem, Deus, propósitos definidos, propósitos de bênçãos para as nossas vidas. Cada um saia daqui renovado nesta noite, Deus. Mas acima de tudo, reconciliado com o Senhor, consigo mesmo, com a igreja, para que possa testemunhar e se alegrar nessa comunhão tão maravilhosa que o Senhor está promovendo no seio da sua igreja. Obrigado por tudo, Deus, tudo que nós vivemos hoje, e pedimos que o seu Espírito nos conduza em uma semana cheia
da sua graça, da sua bênção. Que as nossas atitudes, refletindo aquilo que o Senhor teve como atitude primeiro, em nos resgatar, em nos salvar, possa assim, ó Deus, estar transformando também a vida daqueles que estão perto de nós. Nós saiamos da zona de conforto, deixamos o nosso ego de lado para estar servindo ao propósito do Senhor. Em cada momento, em cada instante, que essa semana seja uma semana graciosa para a honra e para a glória do Seu nome. É a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém.